Estão aqui comigo hoje meu amigo Caio Junqueira, nosso analista de política, Christopher Garman. Christopher é diretor executivo para as Américas do Eurasia Group e diretamente dos Estados Unidos, Tony Valpon, que é ex-diretor do Banco Central e estrategista-chefe da WHG. Vamos primeiro dar uma olhadinha no perfil do futuro ministro. O escolhido para comandar a economia do país a partir do ano que vem foi mesmo Fernando Haddad. E ele assume com o desafio de restaurar as contas públicas. Anunciado como futuro ministro da Fazenda, Haddad volta a trabalhar sob o comando de Lula após 10 anos e assume a pasta como o homem forte do próximo mandato do petista. É tido como certo, inclusive, que Lula o tenha escolhido como herdeiro político para 2026. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Ele assume com a missão de criar o novo arcabouço fiscal que irá substituir o teto de gastos. Segundo Haddad, isso vai acontecer já em 2023, assim como a reforma tributária. Vai sair o ano que vem. Nós temos um prazo, inclusive, na Constituição para fazer o arcabouço fiscal. Pode ser junto, não tem problema. O importante é a gente ter uma agenda para 2023 forte. Haddad ainda respondeu a quem diz que ele será um ministro gastador. Olha, o investment grade da Prefeitura de São Paulo. Foi o primeiro prefeito a conseguir grau de investimento no país. Se você não olhar para a trajetória da pessoa, você vai cair em fake news. Haddad foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, participando de praticamente toda a gestão de Lula e de metade do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Ainda em 2012, concorreu à Prefeitura de São Paulo, indicado por Lula, e saiu vitorioso. Em 2016, não conseguiu se reeleger. Voltou à corrida eleitoral em 2018, assumindo a candidatura presidencial do PT, depois que Lula foi condenado à prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Em 2022, chegou ao segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo e foi derrotado por Tarcísio de Freitas. Vamos para a análise. Impressionante a quantidade de fotos, de Lula segurando Haddad pela mão. Tony, vou começar com você. O mercado reclamou e o Lula não cedeu. O mercado já engoliu o Haddad, já precificou. E quanto que isso custou? Olha, é difícil dizer. Obviamente, a indicação do Haddad era alguma coisa que já vinha sido bastante vazado, pela equipe de transição, pelo próprio presidente eleito. Então, a indicação hoje não foi uma surpresa em si. Eu acho mais importante é entender agora que ele senta na cadeira, que agora que ele é ministro, que ele comece a definir as diretrizes que ele vai seguir como ministro da Fazenda. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver agora é a questão da equipe, quem estará na equipe dele. Isso vai ser uma questão muito importante. E também os primeiros posicionamentos que ele vai tomar em relação às várias dúvidas que o mercado tem, em relação, por exemplo, qual será essa nova âncora fiscal. Eu acho que ele tem que detalhar qual será a âncora fiscal, mas ele, como ministro agora, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que ter uma visão, ele tem que esclarecer e comunicar essa visão ao mercado para exatamente começar a gerar uma trajetória de expectativa. O problema que a gente tem hoje, o problema que foi criado pelo esse processo que temos hoje, é que, no primeiro lugar, se criou uma PEC para aumentar o gasto público. Eu acho e teve bastante justificativa para esse aumento. Então, isso é uma coisa que eu acho que devemos aceitar de uma certa maneira. O mercado aceita isso. Mas, na medida que você, ao mesmo tempo, aumenta o gasto, mas critica a atual âncora fiscal, que é o teto de gastos, que foi aprovado em 2016, mas não coloca claramente o que você gostaria que substituísse essa âncora fiscal, você cria um vazio de expectativa. Esse é que gera essa volatilidade do mercado, esse prêmio que a gente vê hoje, tanto na curva de juros como na taxa de câmbio, em todos os ativos financeiros. Então, agora é o trabalho dele, agora ele é ministro nomeado, de começar a trabalhar essas expectativas
e esclarecer para o mercado qual é a visão dele sobre essas questões. Como ministro, ele tem que ter opinião, ele tem que ter visão e tem que começar a comunicar isso. Christopher, o Tony, acho que ele trouxe para a gente a principal dúvida hoje, né? O que pensa Haddad sobre economia? Quando você fala de nomes para a equipe, então está se especulando sobre Bernard Apic, um dos autores da PEC 45, um tributarista muito renomado, Marco Bonomo, professor do INSPER, também muito forte em política fiscal, política monetária, Felipe Salto, enfim, tem vários nomes. Mas quando você especula sobre a equipe, quando você faz essa série de questionamentos que o Tony está fazendo, no fim o que você quer saber é o que pensa Fernando Haddad sobre economia. Você tem alguma pista? Olha, eu acho que podemos fazer essa pergunta de duas formas. O que pensa Fernando Haddad e qual a diretriz que o presidente eleito quer tomar para a política econômica do seu governo. Acho que as duas coisas estão muito interligadas, tá certo? Eu acho que quando o mercado olha todos os sinais que foram dados no último mês, é claro que gerou muita incerteza e preocupação, porque aprovou no Senado uma PEC de transição que permite um gasto muito expansivo, não deu sinais sobre qual deve ser a nova diretriz da nova âncora fiscal, e o discurso foi muito político para tentar aprovar essa PEC no Senado, né? Agora, com o Haddad indicado, acredito eu que vai haver um esforço para tentar ancorar expectativas, né, de tentar sinalizar o desejo de tentar reconciliar mais gastos de um lado com responsabilidade fiscal do outro, né? O fato que a equipe de transição permitiu todo esse processo sem ancorar expectativas já sugere que o novo governo talvez não coloca um prêmio tão grande de ancorar expectativas de cara. Isso já diz algo sobre o perfil. Erro isso? Eu acredito que essa equipe de transição talvez subestima o efeito de ancorar expectativas e sinalizar um sinal de responsabilidade fiscal cedo, porque isso impacta as condições financeiras no início de governo, tá? Então, eu acho que a visão dentro do PT é a seguinte: nós fizemos essa PEC de transição, né, para tentar não ficar refém do Congresso. Não necessariamente significa que vamos gastar 168 bi no ano que vem. Acredito que não vão gastar, até colocam um waiver grande para criar espaço para gasto ao longo do tempo, tá? E acredito que a nova equipe econômica liderada pelo Haddad vai tentar reconciliar um gasto maior com algumas medidas que sinalizam sustentabilidade da dívida. Haverá uma recomposição parcial via novas receitas. Então, acredito eu que estamos caminhando para um equilíbrio de mais gastos com uma carga tributária mais elevada, né? Então, haverá algum tipo de preocupação com a sustentabilidade da dívida, assim com a Haddad. Acho que é o desejo do próprio presidente eleito. Isso pode ser analisado não só do lado da recomposição das receitas, mas, como o Tony muito bem colocou, o perfil do segundo escalão dentro do próprio ministério. Eu acho que esses sinais virão, tá certo? Aí, o mercado vai estar num equilíbrio agora de esperar para ver o perfil da equipe, quais são as recomposições da receita, para tentar começar a fazer o cálculo de qual vai ser a dinâmica da dívida. Mas em vez de você começar com uma credibilidade alta e a boa vontade do mercado, com um dólar mais apreciado, preços de ativos mais favoráveis para reduzir juros, o inverso se acontece. Você começa com suspeita e a nova equipe econômica vai ter que conquistar credibilidade ao longo do tempo. E é quase uma pena, porque quando o Lula venceu a eleição, ele tinha essa expectativa positiva. A gente viu isso logo no começo e foi revertido depois dos discursos, as medidas que foram anunciadas. Só para repassar, a boa vontade dos investidores lá fora com o Brasil estava enorme. E agora está... Eu acho que agora muitos investidores ficaram um pouco com o pé atrás, vamos esperar para ver, não é? Mas facilmente o câmbio poderia estar abaixo de 5 se houve um processo de manejo das expectativas mais eficazes nesse processo, né? Eu entendo que a política atrapalhou isso. Caio, Christopher está falando, a política atrapalhou esse processo. E hoje, quando o Lula anuncia o nome do Haddad, ele dá para ele 2 missões e pede para ser rápido. Ele diz que o Haddad tem alguns dias para escolher a sua equipe e diz que ele precisa mostrar resultados antes da posse. Me chamou muita atenção isso, que como é que o ministro vai mostrar resultados antes de ter a caneta? O que o Lula está esperando do Haddad? Bom, talvez essa reconstituição aí da credibilidade junto ao mercado. Eu penso que
a grande dificuldade do Haddad é por um problema que não foi contratado por ele, que é a própria PEC. E foi contratado pelo Lula, porque a PEC é idealizada e bancada pelo Lula. O que sinaliza também aquela coisa que a gente vem dizendo, que o ministro da Economia Mas Haddad vai não sofrer... é Lula? Haddad é Lula. Não, eu penso assim, ó. São 3 pontos para a gente observar. As ideias do Haddad, o que ele tem dito, a equipe que ele sinaliza, e aqui já trabalhou com ele, né? Então a gente tem que olhar o passado e o que ele já fez. O que ele está falando? E eu tenho dificuldade de entender a dificuldade do mercado com ele. Por quê? Primeiro, ele tem falado de neutralidade fiscal, tem falado de reforma tributária, melhoria do controle do gasto, transição para a economia verde, novo arcabouço fiscal. Algum problema do mercado com isso? Zero, até onde eu sei. O que ele fez na prefeitura? Reduziu a dívida, mudou o indexador lá do IGP reduziu a dívida era 64 bi. A presidente era a Dilma e teve uma enorme boa vontade com ele. Entregou para 28 bi, mas reduziu a dívida. Enorme boa vontade. Quem que ele colocou de auxiliares quando ele foi prefeito? Colocou Marcos Cruz, colocou gente que o mercado gosta. Quem que ele sinaliza que vai trabalhar com ele? Tudo gente que o mercado gosta. Eu vou pegar a sua provocação e vou jogar para o Tony. Qual que é? Então, assim, o problema que o Haddad tem não é um problema que decorre dele, que foi contratado por ele. Porque o que ele fala, o mercado gosta, o que ele fez, o mercado gosta, e quem ele sinaliza que vai trabalhar com ele, o mercado gosta. O problema dessa largada dele... É o que ele representa. Não, mas se ele representa, se as ideias dele representam o que o mercado gosta, se quem vai trabalhar com ele representa o que o mercado gosta, e se o que ele fez na prefeitura representa o que o mercado gosta, eu penso que o problema dele está em um problema que não foi contratado por ele, foi contratado pelo chefe dele, que é o presidente Lula, e é a tal da PEC. Então, o que descredibilizou e o que fez o Haddad perder força é uma PEC que não foi idealizada por ele. E até onde a gente sabe que ele não concorda nos termos tal qual foi apresentado. Então, ele representa um projeto de expansão de gastos. Agora, a sua provocação é excelente, eu vou romper o meu roteiro e vou jogar para o Tony. Tony, qual o problema do mercado com Haddad? Olha, eu concordo que até um certo ponto, né, a gente tinha aquela expectativa mais positiva logo depois da eleição, o câmbio estava perto de 5. Aí o presidente eleito fez algumas falas que eu acho que não foram muito convenientes, né? Não foram produtivas, né? No sentido de a tal credibilidade fiscal, a tal equilíbrio fiscal, quer dizer, quase colocando a ideia que tem algum tipo de conflito entre o equilíbrio fiscal e, por exemplo, né, o gasto social, que todo mundo reconhece que é necessário. Acho que o mercado estava esperando que houvesse um waiver para gastar, entre aspas, ou pelo menos fazer uma reposição do orçamento, né, para garantir a continuidade, né, do Auxílio Brasil, Bolsa Família para o primeiro ano. Ver aquela proposta inicial, que era uma proposta para ter esse waiver para sempre, aí chegou para 4 anos, agora está 2 anos, mas à medida que eles chegaram com essa proposta mais agressiva de ter um waiver para sempre, num patamar acima daquilo que seria para garantir simplesmente a continuidade da Bolsa Família, já gerou um choque negativo nessas expectativas do mercado. Aí veio algumas falas que eu acho que foram infelizes do presidente eleito, né, pelo menos foram interpretadas pelo mercado dessa maneira. Aí você já cria um certo, né, uma reação defensiva. Temos que lembrar que todo governo de esquerda, junto ao mercado financeiro, o mercado vai começar com um pouquinho o pé para trás, né? O mercado sempre tem um pouquinho mais de desconfiança, né? Para um governo de esquerda, o governo de esquerda tem que trabalhar um pouquinho mais para ganhar aquela confiança, para dar essa expectativa, e teve esse começo ruim. Acho que houve várias, né, vamos dizer, mudanças, tanto na proposta, né, vindo da equipe, mas também vindo do próprio Senado, do Congresso. A proposta hoje está mais dentro daquilo que o mercado acha razoável do que a proposta original, mas eu concordo que agora o Haddad tem, né, a necessidade de fazer uma recomposição de expectativas junto ao mercado, que foi um espaço perdido desnecessariamente. Tá? Eu acho que aquelas primeiras falas não serviram nenhum propósito concreto, né? A eleição já estava ganha, por que brigar com o mercado por causa disso? Estava sinalizando para quem, né? E também essa questão, né, do tamanho
né, do tamanho da PEC. Então, acho que o Haddad agora tem que usar, como a gente disse, via equipe e via como ele vai se posicionar em relação a essas questões, e sim, obviamente, né, o presidente eleito ele tem que combinar tudo com o presidente eleito, mas agora ele é ministro. Então, o ministro né, nomeado tem que ter posição, né? Tenho certeza que ele dará várias entrevistas nos próximos dias, inclusive para vocês, e vocês vão questionar ele sobre todas essas questões e ele vai ter que se posicionar. E a partir desse posicionamento é que o mercado vai se colocar. Já estamos pedindo essa entrevista, Tony. Christopher, eu preciso passar para o nosso próximo ministro, mas eu vou te fazer uma pergunta e vou te pedir para ser bem sintético. Nós temos mais 2 cargos importantes aí nessa equipe econômica, Ministério do Planejamento e Ministério do Desenvolvimento. Parece que vem um Ministério do Planejamento fraco e um Ministério do Desenvolvimento forte. O que isso significa? Olha, eu acho que, pelo menos, o que a gente tem escutado é que o presidente eleito estava querendo colocar um certo contraponto, indicações de alguém no Ministério do Planejamento que poderia dar uma sinalização de uma visão mais liberal para ter uma certa imagem mais equilibrada e até construir um pouco da credibilidade, porque eu acho que existe um reconhecimento que o Haddad não entra com muita credibilidade perante o mercado no ponto de partida. O desafio é que encontrar alguém do mercado no Ministério do Planejamento é muito difícil, porque é um perfil muito político, você tem que reconciliar demandas de gastos entre os ministérios, no Congresso. Então, eu acho que havia uma certa dificuldade de encontrar um perfil do Ministério do Planejamento que possa fazer um certo equilíbrio perante o perfil do Haddad. Não que haveria conflito, né? Porque o próprio Haddad, eu acho que vai convidar pessoas respeitadas dos mercados dentro do seu próprio ministério, mas pelo menos um equilíbrio na composição dos ministros. Então, a dificuldade de encontrar alguém que aceite essa posição aí talvez leve a um ministro do planejamento, talvez nos termos que você colocou, não sei se fraco é a palavra correta, mas pelo menos não alguém forte de mercado dentro do ministério. Então, eu estava me referindo à estrutura mesmo do ministério, porque o que foi apresentado na transição tem um esvaziamento, o planejamento passando para dentro do desenvolvimento, a gente já sabe que o Pércio falou não, Gabriel Galípolo está cotado, vamos ver. Eu agora me despeço do Tony Volpon, agradeço muito a sua presença no WW nessa noite, Tony, e vamos seguir. Obrigada, querido. Para a Casa Civil, o indicado foi o governador da Bahia, Rui Costa, que chega à esplanada com a missão de destravar 3 gargalos: renda, emprego e investimentos. Escolhido para chefiar a Casa Civil a partir de 2023, Rui Costa é o atual governador da Bahia, estado que comandou por 2 mandatos consecutivos. Em sua primeira fala, após ser confirmado por Lula no comando da pasta, Costa disse que irá atuar junto aos outros ministérios e a iniciativa privada para retomar uma agenda de investimentos no país. Buscaremos organizar e intensificar o retorno dos investimentos também através do número de concessões e de parcerias público-privadas. Rui Costa chega ao governo fortalecido após eleger seu aliado Jerônimo Rodrigues para o governo baiano e ajudar Lula a obter 72% dos votos no estado, que é o 4º maior colégio eleitoral do país. Seu nome foi uma indicação do senador Jacques Wagner, que era o nome cotado para chefiar a pasta. Ao lado de Wagner, participou da fundação do PT na Bahia, ainda nos anos 80. Essa é a primeira vez que Rui Costa vai ocupar um cargo de destaque em Brasília. Eleito deputado federal em 2010, licenciou-se já em 2012 para assumir a Casa Civil do governo de Jacques Wagner na Bahia. Agora terá a missão de acompanhar projetos prioritários do governo e facilitar a interlocução entre os ministérios. Christopher, qual o perfil que você espera dessa Casa Civil sob o comando de Rui Costa? Vai ser uma Casa Civil mais política, e aí a gente sempre se lembra de José Dirceu? Ou vai ser uma Casa Civil mais técnica, mais de gestão, como era, por exemplo, quando a ministra de Lula era Dilma Rousseff? É interessante, eu acho que talvez seja uma mescla dos dois, né? Não sei se dá para poder cravar que vai ser um perfil um ou outro, até pelo próprio perfil dele como ex-governador de estado,
que tem um cargo administrativo de um lado, com experiência administrativa, e também com cargo político. Uma pessoa de confiança do presidente eleito. Então, no fundo, ele está colocando pessoas de alta confiança, não só na Casa Civil, na Fazenda e na Justiça. São os 3 cargos, eu sempre escutei de pessoas próximas do presidente eleito, que esses são os 3 cargos mais importantes no governo. Tá? Então, acredito que essas 3 pessoas representam esse grau de confiança. É uma coordenação elevada entre esses 3. Acho que o presidente eleito está querendo colocar um prêmio nesse sentido. Então, a Casa Civil tende a ter uma mescla dessas funções. Não é técnico à la Dilma e nem estritamente político como o ex-ministro José Dirceu. Caio, Christopher colocou essa trinca, né, como a trinca de confiança do Lula. E se a coordenação política não ficar toda ali com Rui Costa, quem você enxerga, quem vão ser os coordenadores políticos do governo Lula? Bom, acho que é o Alexandre Padilha, mais cotado, né? Mas onde? No Ministério de Relações Institucionais, sei lá como que o Lula vai chamar isso, né? Voltaria para aí. Agora, dentro do Congresso, você tem o Zé Guimarães e o Wellington Dias e o próprio Jacques Wagner, né? Acho que essa turma que vai liderar essa articulação política. Só uma coisa que eu acho interessante ali, na configuração da esplanada, você vê que todos os ministérios eles têm o mesmo formato, mas o Ministério da Justiça e o Itamaraty, eles são diferentes, né, dos demais ministérios da esplanada, justamente por essa relevância que você coloca. A Casa Civil eu não preciso falar porque ela está dentro, tá dentro do Palácio do Planalto. E é interessante isso, né? Quando foi desenhada a esplanada, foi justamente dando esse conceito político, né? Na arquitetura do desenho. Mas eu me lembro de você aqui no WW várias vezes reclamando da falta de coordenação política no governo Jair Bolsonaro. Você espera uma boa coordenação política no governo Lula? Olha, é um governo de frente ampla. E como entra Rui Costa nessa história? Não, eu acho que o Rui, ele vai... A articulação política, ele até falou na entrevista, né? Vai ser aquela articulação política com o setor privado, a articulação política para dentro, né? Como se fosse uma comunicação corporativa, né? Trazendo aqui para o nosso mundo. Ele vendeu bastante a ideia da transversalidade, né? Dos ministérios dialogarem, de uma articulação com o setor privado. Acho que vai ser mais por aí. Acho que vai ser mais para dentro, vamos dizer assim, do que para fora. E para fora, o próprio Lula, né, é um craque nisso, né, muito habilidoso. Você tem um vice também, muito habilidoso. Você tem, dentro do PT, quadros muito experimentados, né. Eu vejo mais gente neste governo do que no novo governo do que no governo Bolsonaro, com capacidade, assim, era como que você tem mais jogadores à disposição para operarem politicamente do que no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro você tem o Valdemar, você tem o Ciro Nogueira, são bons articuladores políticos, mas o presidente não ajudava muito, não fazia essa articulação. Não faz, né? Porque ele ainda é presidente. E o Lula faz. O Mourão não fazia, não é do tentino político. O Alckmin tem. Então, assim, você tem um plano de voo, em tese, melhor, assim, né? Agora tem que ver na prática. É igual a mesma questão do Haddad. O discurso está bacana, a passagem na prefeitura bacana, tem que ver tudo na prática, porque as falas estão ótimas, pelo menos. Agora, a partir do dia 1º de janeiro que o jogo começa. Christopher, o Caio está colocando uma função importante aí para o Rui Costa, que é a de atração de investimentos. Num cenário complicado, um mundo lá fora complicado, credibilidade do Brasil já meio abalada. Agora a gente sabe que ele é habilidoso, conversa muito com o empresariado, sabe chamar uma isenção fiscal aqui, outra ali, né? Fez muito isso na Bahia. Você que conversa muito lá fora, qual é o espaço que ele tem para atuar e para conseguir trazer investimento para o Brasil neste momento? Olha, eu diria que o ambiente lá fora é muito favorável para o Brasil, a despeito do fato que o mundo está vivendo um período difícil, com risco de recessão nos Estados Unidos, a China passando por um período muito difícil de como fazer uma abertura da Covid-19 e a crise da Ucrânia com o espectro de recessão na Europa. Então, os próximos 12 meses vão ser difíceis. Mas, nesse choques geopolíticos, o Brasil vira um ambiente atrativo, até porque são produtores de commodities que tendem a aumentar com restrição de oferta e o setor privado buscando segurança nas suas cadeias produtivas globais, com qual a América Latina e o Brasil podem fazer parte dessa equação.
Então, eu acredito que os ativos desse novo governo, acho que vai ter uma política externa, não é, mais eficaz, entra com mais credibilidade negociando lá fora. Como o Caio muito bem colocou, tem articuladores políticos mais eficientes. O DNA desse governo vai ser de uma colisão ampla, então vai compor uma colisão mais ampla e a gente vai ver. Vão ser 33 ministérios e vai representar vários partidos dentro do Congresso. Então já começa com o intuito de uma negociação mais ampla. Eu não vejo um problema do governo Lula por aí, nem para o lado do setor externo, da política externa, nem do lado na relação com o Congresso. O calcanhar de Aquiles desse governo é como lidar com um grande dilema. Como que você vai aumentar gastos sem aumentar a carga tributária ao ponto de afundar a economia e sem gerar preocupação da dívida. Porque esse governo entra com um ambiente externo mais desafiador, com o Banco Central aumentando os juros, uma carga tributária elevada, a mais elevada na região como um todo, e uma dívida mais elevada com quando o Lula entrou em 2002. Então, acho que isso é uma dificuldade, acho que a dúvida no mercado é ok, vamos colocar um gasto de 168 bi, ou que seja menor, eu acho que vai ser menor. 120, 130, 40. Mas ainda assim, você tem que recompor de alguma forma para tentar equilibrar a dívida. E daí, se o Haddad fez, então vamos aumentar a carga tributária. Bom, se fazer isso, talvez diminua investimentos, impacta o crescimento, o Banco Central não reduz os juros. Então veja que gera, assim, o calcanhar de Aquiles é esse, e o investidor estrangeiro está de olho nisso. Então eu diria que o grande desafio para o Brasil, né, de não aproveitar essa janela de oportunidade é não cuidar desse calcanhar de Aquiles fiscal. Cuidado isso, aí eu acho que o investimento lá fora vem. Estamos falando bastante do ambiente externo, então eu vou aproveitar para falar do novo ministro das Relações Exteriores. Lula escolheu o diplomata Mauro Vieira. O futuro chanceler terá o desafio de restaurar o protagonismo do Brasil no cenário internacional. Apadrinhado pelo ex-chanceler Celso Amorim, o diplomata Mauro Vieira retorna ao cargo que ocupou em 2015 e 2016, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff. Uma das principais missões do novo ministro será restaurar a imagem do Brasil no mundo, já que o país perdeu protagonismo em questões importantes como o meio ambiente. Vieira assume em um cenário geopolítico complicado, com a guerra na Ucrânia e a crescente tensão entre China e Estados Unidos. Nascido no Rio de Janeiro, Mauro Vieira tem 71 anos e é formado em Direito. Diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil na Argentina e nos Estados Unidos. Em 2018, com a chegada de Bolsonaro à presidência, foi enviado a uma das embaixadas de menor peso na diplomacia brasileira, a da Croácia, onde estava atualmente. Caio, nós todos acompanhamos aqui o duelo velado entre Celso Amorim e Jacques Wagner para indicar o ministro das Relações Exteriores. Venceu o Celso Amorim ou o Jacques Wagner desistiu? Não, venceu o Celso Amorim, sim. A gente pode entender a indicação do Mauro como uma vitória, sim. Primeiro, uma vitória também dos servidores, né, da diplomacia, porque é um diplomata que acaba entrando ali, não um político, como foi o último político, foi o Aloysio Nunes Ferreira, né, e antes dele o José Serra. Agora, de todos que foram anunciados hoje... Mas não está tão pacificado o nome dele dentro do Itamaraty, né? Exatamente. Isso que eu ia colocar. De todos que foram anunciados hoje, e muito provavelmente, se bobear de toda a esplanada, é a indicação que já começa com mais problemas internos, porque alvo de contestação. Contestação política dentro do Partido dos Trabalhadores, justamente pelo que você colocou, essa visão Jacques Wagner e Celso Amorim, e também tem uma questão das mulheres diplomatas, porque as mulheres avaliaram, tem um movimento da diplomacia feminina, das diplomatas mulheres, de que era hora de ocupar um cargo de destaque. Salvo engano, nunca tivemos. Nem a número 1, nem a número 2. E a última vez que eu estive em Brasília, eu estive no Itamaraty, conversando lá com algumas pessoas, alguns diplomatas, e me colocaram que 20% da diplomacia brasileira é composta por mulheres. E nunca ocuparam nem o número 1, nem o número 2. Então pode ser que, apesar do Mauro ter sido indicado o número 1, que venha
uma mulher para o cargo que hoje é do Fernando Simas, né, embaixador, Secretaria-Geral. Agora aí também seria algum nome ligado aos céus, porque a mais cotada é Maria Laura Rocha, salvo engano, que é o nome dela. Então, mas ele nasce com fogo amigo. O Mauro. O Mauro vai enfrentar, ontem já enfrentava, na véspera da nomeação, fogo amigo. Então ele precisa cuidar muito bem disso, porque de todos os ministros ele já nasce atacado. Christopher, Mauro Vieira é um indicado de Celso Amorim, mas já foi ministro, é experiente, já esteve na ONU, foi embaixador em vários países do mundo. A indicação dele representa aquela política externa do PT lá de 2003, mais focada em América Latina, África ou não? Você acha que vem uma visão diferente? Eu acho que o ambiente do mundo está diferente, então acho que o PT se ajusta a esse mundo. Eu vejo, no fundo, o governo do PT e o novo ministro querendo criar as pontes dos dois lados. Então, e acho que tem oportunidade, e o ambiente é muito propício para você estreitar relações com a Europa de um lado, a Casa Branca do outro, e também, ao mesmo tempo, simultaneamente com a China e uma agenda sul-sul. Eu acho que não haverá um conflito, necessidade de uma escolha. É um governo que vai ter uma reputação ambiental muito mais forte. Isso é o principal tema na Casa Branca, na relação bilateral com os Estados Unidos. Então, acho que assim, o presidente Joe Biden na Casa Branca vai estar de braços abertos nessa relação. Já ficou claro na reunião com o Jack Sullivan. Queria que o Lula visitasse ele antes da posse. Então, já está sendo agendado. Na Europa também já existe uma receptividade muito grande, até dado as dificuldades na relação externa do governo Bolsonaro com vários capitais na Europa. E a Europa está passando por um choque enorme com a crise da Ucrânia e tentando buscar novos parceiros comerciais, de investimentos, e a América Latina pode ser um deles, provedor de alimentos de um lado, energia do outro. Então, existem razões econômicas de uma aproximação da Europa e dos Estados Unidos também com o Brasil e a América Latina. E a China ao mesmo tempo, querendo reduzir a dependência na Europa e nos Estados Unidos, aprofundando essa relação. E o Brasil, e o presidente Lula e o novo ministro, acho que vão querer aprofundar a agenda Sul-Sul, fortalecendo o BRICS, fortalecendo o Mercosul e, ao mesmo tempo, estreitando os laços com a Europa e os Estados Unidos. Eu acredito que é possível fazer tudo isso simultaneamente. Então, era a minha dúvida, se dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Já que a gente olhou para fora, vamos olhar um pouco para dentro. José Múcio será o ministro da Defesa e irá atuar para distensionar a relação entre as Forças Armadas e o governo Lula. O futuro ministro da Defesa chega à esplanada com a missão de pacificar e despolitizar as Forças Armadas. Lula já disse que pretende revogar uma série de nomeações de militares que ocupam cargos civis na atual gestão. Para isso, conta com a boa interlocução que José Múcio tem com integrantes do Judiciário e do Congresso. Nesta sexta-feira, ao anunciar os futuros ministros, Lula direcionou um afago aos militares. Eu fui presidente 8 anos. Eu tive uma relação com as Forças Armadas que foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Eles nunca me criaram nenhum problema. Possivelmente eu tenha sido o presidente que mais recuperou as condições econômicas e as necessidades estratégicas das Forças Armadas. O primeiro ato de Múcio após a indicação foi anunciar quem serão os comandantes das Forças Armadas no próximo governo. O sistema absolutamente tradicional é que eu vou propor ao presidente, né? Então, é o tradicional, é o mais antigo de cada força. Tá, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, e o mais antigo da Marinha foi deslocado para o Estado-Maior das Forças. E o mais velho mesmo é o ministro. No Exército ficou o General Arruda. Na Aeronáutica ficou o Damasceno. Na Marinha ficou o Almirante Ocean. No Estado-Maior ficou o Almirante Aguiar Freire. Múcio tem longa carreira política. Exerceu mandatos de deputado federal entre 1991 e 2011, se licenciando para assumir um cargo na Prefeitura de Recife em 1997 e para ser secretário de Relações Institucionais da Presidência da República durante o segundo mandato de Lula. Também em 2009, renunciou como deputado para se tornar ministro do Tribunal de Contas da União, corte que chegou a presidir em 2018.
Christopher, Múcio diz que quer despolitizar e despartidarizar as Forças Armadas depois do governo Jair Bolsonaro, que encheu vários postos do governo de militares. Ele consegue? É uma tarefa delicada, porque as relações entre as Forças Armadas de um lado e o novo governo eleito, estão num momento delicado. Então, acho que talvez o perfil dele seja um perfil mais adequado para tentar desarmar essa bomba. É algo que, mas acredito que o presidente eleito e o novo ministro, ao longo do tempo, tendem a atingir esse objetivo. Mas nós vivemos um ambiente muito carregado, saindo dessa eleição, é fato. E pelo menos existe um intuito, a indicação dele é de ter um perfil mais moderado, político, que consiga, pelo menos, construir essas pontes. Caio, a gente estava reclamando da lentidão e, de repente, o ministro da Defesa, os comandantes das Forças Armadas, foi para isso que o Lula antecipou esse anúncio, antecipou, entre aspas, né, já que a gente estava prevendo para depois da diplomação, foi para resolver este problema na defesa, nas Forças Armadas? Não, Raquel, bom, hoje é dia 9, né? Então, assim, daqui a 20 dias começa o governo novo, 21 dias, 22, enfim. Em algum momento isso teria que acontecer. Você tem uma última semana aí que já é organizar a posse, semana anterior, semana de Natal. Na minha leitura, /apuração, o pacote de ministros anunciados decorre de um pacote de motivos. Por exemplo, já compartilhar responsabilidades, já apontar os interlocutores com cada área, são os ministérios mais sensíveis, você já mostra quem vai ser o núcleo duro, justiça é super sensível, extremamente sensível. Vamos tratar já. Né? Militares, defesa, nem preciso falar, relação com o mercado, Ministério da Fazenda, nem preciso falar também, como é uma área sensível, e Casa Civil, que é o coração do governo. Então, ele aproveita as questões internas, a disputa interna pelas pastas, pelos ministérios, a necessidade de ampliar a interlocução com os setores específicos. Então, é um pacote de motivos. Isso em algum momento tinha que acontecer. E se bobear, se a gente pensar a rigor, já poderia ter acontecido há uma semana, há 10 dias. O governo já foi eleito há mais de um mês, há 40 dias praticamente. Já dava até para ter anunciado. Então, eu penso que é isso. Não acho que é só por causa da defesa. Dentro de um pacote, de uma leitura política, um contexto político maior. Para o Ministério da Justiça, o escolhido foi o ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo PSB, Flávio Dino. Dino se destaca como articulador e deve mediar as negociações e eventuais conflitos dentro do governo. Vamos ver. Com experiência nos 3 poderes, Flávio Dino se destaca pelo perfil articulador e é bem visto pela equipe de Lula para intermediar negociações e eventuais conflitos. O futuro ministro também defende a revogação dos decretos de Bolsonaro, que flexibilizam o acesso a armas. O armamentismo é negativo, na medida em que propicia crimes de ódio, violência nucleares nas escolas. Então essa é a mensagem do presidente Lula. Todas as pessoas serão desarmadas? Não. Todos os clubes de tiro serão fechados? Também não. O que o presidente Lula determinou é o fim dos abusos, é o fim do liberou geral. Dino recebeu a orientação para priorizar a segurança pública durante sua gestão à frente do Ministério. Por isso, já anunciou o nome de Andrei Rodrigues como novo diretor da Polícia Federal. Pesou na escolha a necessidade da restauração da autoridade e da legalidade das polícias e o fato de o futuro chefe da PF ter atuado na Amazônia, que será a prioridade do futuro governo. O presidente Lula disse: proximidade com as polícias. Irei fazer isso, tenho feito, governei um estado, conheço a importância das polícias e isso vai ser uma diretriz permanente. Flávio Dino tem 54 anos e é natural de São Luís do Maranhão, onde construiu sua carreira política. Advogado e professor de Direito com mestrado em Direito Público, foi juiz federal por 12 anos. Em 2006, deixou a toga de lado e se filiou ao Partido Comunista do Brasil, onde foi eleito deputado federal e governador do Maranhão por 2 mandatos. Em abril deste ano, se licenciou para concorrer ao Senado pelo seu novo partido, o PSB.
Vou cometer uma inconfidência aqui e revelar que no intervalo o Caio Junqueira estava falando do quão delicado é o Ministério da Justiça, onde estão todos os pepinos. Sim. E aí estamos falando dos decretos do Bolsonaro de armamentos, dos conflitos indígenas, conflitos agrários. Flávio Dino é a pessoa certa para tentar resolver isso, Caio? Sim. Acho que também de todos esses ministros aí anunciados e talvez de todos a esplanada, baita quadro. Serviços prestados na política, foi um bom parlamentar. Sujeito do diálogo, um sujeito cumpridor, né? Missão dada, missão cumprida. Então, na tem uma prática, visão clara. ele consegue fazer tudo isso? Revogar se a gente todos observar, esses hoje eu decretos? cuidei de falar muito no Maranhão ali, com políticos do Maranhão, para tentar entender o que pode vir por aí. E o que me disseram, é interessante essa questão da segurança pública. Quando ele foi governador, ele reduziu os índices lá. Tinha um problema de explosão de caixa eletrônico, tinha um problema de presídio, de rebeliões em presídio. Acho que teve uma questão lá no Maranhão de 23 detentos assassinados. Então ele tem ali, e tanto que ele conseguiu eleger, né, ele foi bem lá, ele deixou uma história política. Agora, ele é talhado para esse tipo de cargo, porque o Ministério da Justiça é só problema, é só pepino. E de tudo que eu ouvi hoje também, ele falou da segurança pública, mas me parece que a segurança pública vai ser a vitrine, o foco principal. E aí que ele conseguiu, pelo menos por enquanto, convencer o Lula a manter a segurança pública ali dentro. E vão apresentar um plano, essa articulação com os estados é essencial, é um nome muito bem talhado ali. Agora, de novo, né, a gente está caindo naquilo, a gente está vendo os discursos bacanas, bonitos, as promessas, sérios. Né? Agora, tem que ver o time jogando, como funciona, e o próprio Flávio Dino também. A prática. Christopher, junto com o nome do Flávio Dino, veio o nome do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Fui atrás das fontes dentro da PF para entender um delegado muito renomado, visto como técnico sério, tem essa experiência na Amazônia, tem experiência em grandes eventos. Mas aí eu fui perguntar, e o combate à corrupção? A gente pode ter expectativa de volta ao combate à corrupção depois de tudo que o PT atravessou? E o que eu ouvi das fontes é o seguinte, olha, se o Andrei não tiver autonomia, ele sai. Você acredita em volta ao combate à corrupção no governo do PT? Olha, eu acho que de um lado a gente tem que reconhecer algo que o presidente eleito Lula disse ao longo da campanha, e temos que reconhecer que tem um elemento de verdade aí, né? No fundo, se a gente olha os condicionantes aonde a Lava Jato veio à tona, foi pelo fato que tínhamos uma Polícia Federal operacionalmente independente, um Ministério Público atuante, as instituições de controle estavam funcionando e trazeram à tona todo esse escândalo de corrupção. E a gente olha, dentro do governo do PT, houve um fortalecimento da Polícia Federal, houve um fortalecimento e legislação que permitiu essas investigações. Então, o presidente Lula, quando ele diz isso na campanha, até para tentar diminuir as críticas de uma crise e um escândalo enorme com o qual, assim, a liderança do PT tem responsabilidade, é importante que seja dito isso, mas eu acho que eu não vejo que o governo Lula vai fugir do padrão com o qual teve nos mandatos anteriores. Então, não vejo uma operação para tentar diminuir a força dessas instituições. Acho que vai dar autonomia operacional para a Polícia Federal. E até, a composição da Polícia Federal está politicamente, o perfil da instituição um pouco mais conservador, alinhado com o presidente Bolsonaro. Então, acho isso importante, né? E o Flávio Dino, concordo, acho que ele tem um perfil para tentar atacar vários desses pepinos. Eu até digo mais, tem um simbolismo do fato que ele está trazendo alguém de alta confiança que não está dentro do PT. Então, acho que é uma primeira sinalização de que dentro do círculo íntimo, você está saindo dentro do PT e tentar começar a sinalizar uma colisão um pouco mais ampla. É claro que todos os outros ministérios, vamos enxergar se de fato vai ter esse governo amplo, não só da esquerda, não só do PT. O presidente eleito tem dito isso, acho que o Flávio Dino é um sinal nessa direção. E aí vai faltar uma outra peça importante desse xadrez aí, Justiça, Polícia Federal, que é
o Procurador-Geral da República, mas Aras ainda tem mais uns meses de mandato e o que a gente escuta é que os procuradores vão pedir a Flávio Dino para manter a lista tríplice a ver.